Muito bem, pessoal. Então, vamos começar o nosso estudo desta manhã, retomando as discussões a partir do artigo 476 do Código de Processo Penal, que versa sobre os debates na segunda fase do Tribunal do Júri. Vamos dar uma olhada o que é que prescreve o nosso Código de Processo Penal. Vamos lá, tentar aqui compreender o que é que estabelece. Então, nós chegamos à fase dos debates. Deixa eu lembrar a vocês que antes dessa fase, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que nós tivemos a ouvida da vítima, se ela está viva, depois ouvimos as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Nesta segunda fase, até no máximo de 5 testemunhas, por réu e por fato alegado. Então, há testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Depois, se tiver sido solicitada a oitiva dos peritos, eles foram ouvidos. Houve o reconhecimento de pessoas e coisas, acariações. Houve a discussão se há novas diligências que surgiram necessárias, se seria necessário ouvir alguma testemunha referida durante os testemunhos, se havia necessidade de acariação. Depois de concluído tudo isso, foi feito o interrogatório do acusado. Feito o interrogatório do acusado, passamos então à fase dos debates. Então, aqui é o artigo 476. Diz assim: encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia. Então, o Ministério Público, ele fez a pronúncia, na verdade, ele obteve a pronúncia que levou ao julgamento agora na segunda instância. Então, ele está adstrito à pronúncia no que diz respeito à argumentação que ele fará. Então, nos limites da pronúncia. Então, o assistente falará depois do Ministério Público, tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará primeiro o querelante, porque lembra, se não foi feita a denúncia, o Ministério Público não se moveu no prazo legal, ou seja, 5 dias réu preso. Pessoal, eu vou mudar. Vocês estão me ouvindo agora aí, então? Eu vou mudar de lugar. Pessoal, nós estávamos dizendo exatamente o seguinte, que os debates eles se realizam após a instrução. E nós estávamos lendo o Código de Processo Penal exatamente no momento que nos falava sobre a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. Neste caso, ela é proposta pelo querelante, né? Então, ele falará antes do Ministério Público. O Ministério Público vem depois, e aqui diz o texto, salvo se este houver tomado a titularidade da ação, o que é uma prerrogativa do Ministério Público. Então, fim da acusação, terá a palavra a defesa. A acusação poderá replicar a defesa e a defesa treplicar. Então, bora lá. E aí o tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Então, o que nós temos aqui é uma previsão de um debate que vai durar no máximo 5 horas. 1h30 é destinada para a acusação. Então, a acusação terá inicialmente 1h30 para falar. Depois da acusação, a defesa terá a palavra para falar mais 1h30, até 1h30. Se depois da defesa o Ministério Público quiser fazer a réplica, ele tem 1 hora para a réplica. Se depois da réplica a defesa terá a oportunidade para a tréplica, porque a lógica é a seguinte: sempre quem fala por último é a defesa. Sempre quem fala por último é a defesa. Então, se não houve réplica, não deve haver tréplica, né? Mas se houve réplica, e essa réplica pode se dar por até 1 hora, a defesa terá a oportunidade para a tréplica.
Então, agora vejam só, e aí é por isso que a gente ouve falar de que, às vezes, um julgamento dura 2 dias, 3 dias, 4 dias. Por quê? Porque nós estamos falando por réu. Por réu. E digo mais, estamos falando por réu e por fato acusado. Então, ainda que haja um réu apenas, mas se houver 2 homicídios, então o mesmo réu é acusado de ter matado 2 pessoas no mesmo momento. O prazo vai ser maior, como nós veremos agora aqui no Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhada. Havendo mais de um acusado ou mais de um defensor, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo. Na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Agora aqui sim, parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora, ou seja, ao invés de 1h30, 2h30, né? Então, se tem 2 acusados, 2h30. Se tem 3 acusados, 3h30. E a hora e elevado ao dobro a réplica e a tréplica, observado o disposto do parágrafo 1º deste artigo. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências a quê? À decisão de pronúncia. Por que se impede que se fale da decisão de pronúncia? Para não dar a impressão aos jurados de que o juiz presidente já condenou o cara. Aí a questão é, se o juiz presidente já o condenou, quem sou eu para absolvê-lo? Então é por isso que se impede discutir a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia não é uma decisão condenatória. Vocês lembram que, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o réu quando estiver convencido da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Então, ele não é uma condenação, é um juízo de admissibilidade, lá, inclusive, vigindo o princípio do indúbio pro societate. Na dúvida, sigamos em favor da sociedade, demos seguimento, demos prosseguimento ao julgamento. Então, essa é a razão porque não se deve falar da sentença de pronúncia, porque falar da sentença de pronúncia induzirá os jurados a pensar que o juiz presidente já condenou, quando, na verdade, condenação não há. Muito bem. Então, vamos aqui adiante. Não se pode falar da decisão de pronúncia ao silêncio do acusado ou à ausência do interrogado por falta de requerimento, né? Então, se o acusado está ausente, o Ministério Público não pode utilizar essa ausência como se assumisse, como se o fato de o cara não ter ido à audiência de instrução e julgamento fosse assumir a culpa. Não. Na verdade, a sua ausência deve ser interpretada como silêncio, né? Ok. E também não se deve falar sobre o uso de algemas, né? Então, aqui, não se falará da denunciação pronúncia, decisões posteriores à acusação, à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Então, se por acaso o juiz presidente autorizou que, porque entendeu que havia um risco para o julgamento, que o acusado fosse julgado algemado, o que não é normal, não é comum, só se fará isso se, de fato, o acusado representar uma ameaça, ele já tenha tentado na audiência perante o juiz, né? Na primeira fase do tribunal do júri, ele mostrou-se violento, ameaçador e tal. Então, o juiz pode determinar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, que o acusado seja julgado algemado. Mas isso não poderá ser referido pelas partes durante o julgamento, né? As partes não poderão fazer menção a isso. Bem, durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou exibição de objetos. Olha aqui, que não tenham sido
juntados. Olha o prazo. Isso aqui cai direto em provas. 3 dias úteis. 3 dias úteis. Nós temos o prazo do artigo 422. Aquele prazo do artigo 422 de 5 dias é para apresentar testemunhas a serem arroladas, para serem ouvidas nessa segunda fase do tribunal do júri. Prazo é de 5 dias. Mas o artigo 479 nos diz que o prazo mínimo para a juntada de documentos que serão referidos durante o julgamento é de 3 dias. Então, por exemplo, eu tive um julgamento em que me era interessante exibir um croquis da praça onde aconteceu o crime. Então, o crime tinha acontecido numa praça, eu queria exibir no PowerPoint, queria exibir no telão lá a praça, como ela é. Então, eu tive que juntar um documento que eu obtive na prefeitura, que dava as dimensões da praça e tal, com 3 dias de antecedência para que se dê ciência à outra parte. Muito bem. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação do julgamento dos jurados. Isso aqui não poderá ser utilizado, a não ser que tenha sido juntado aos autos com 3 dias de antecedência. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento, por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. Pessoal, vamos lembrar o seguinte: os jurados podem fazer perguntas às testemunhas, os jurados podem fazer perguntas aos advogados, ao Ministério Público, mas as manifestações dos jurados serão feitas sempre através do juiz-presidente. Então, o jurado levanta a mão e diz, pois não. Então, ele faz a pergunta ao juiz e o juiz formula a pergunta à parte. Por exemplo, ao advogado, ao Ministério Público, ou mesmo à testemunha, ou ao perito que está sendo ouvido. Então, essas perguntas feitas pelos jurados é sempre por meio do juiz-presidente. Então, vamos lá. Se houver concluídos os debates, o presidente indagará os jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Então, dúvidas... Não, isso foi antes ou depois? Aí o presidente vai dizer, olha, a sucessão de fatos que ocorreram é isso. O que o juiz-presidente não pode dizer é, houve ou não houve legítima defesa? Ele estava ou não estava sob o domínio de violenta emoção logo depois? Não, porque essa é uma questão de direito, não é uma questão de fato. Então, as questões de direito serão solucionadas e respondidas pelos jurados. Mas, havendo dúvidas em relação à questão de fato, por exemplo, meritíssimo, a vítima faleceu logo no mesmo dia das agressões ou veio a falecer depois de hospitalizada 3 ou 4 dias depois? Bom, essa é uma questão de fato. E se é uma questão de fato, o juiz-presidente poderá esclarecer se indagado por algum jurado. As questões que podem ser esclarecidas pelo juiz são chamadas de questões de fato. O que seriam questões de fato? Aquelas que dizem a respeito aos acontecimentos. Os jurados, nessa fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem o juiz-presidente. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder se realizar imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Não existe a possibilidade do conselho ficar suspenso, o juiz determinar a produção da prova e depois voltar com o resultado da prova. Vai ser dissolvido o conselho. Quando a prova tiver sido produzida,
e tiver juntada aos autos a prova, será formulado um novo conselho, novo sorteio, todo o processo de novo. É por isso que o juiz tende a evitar aprovar a realização de diligências durante essa segunda fase, porque implicaria voltar toda a segunda fase até a parte inicial, instrução, para que as pessoas pudessem se manifestar sobre aquele momento, né? Sobre aquele momento. Muito bem, vamos voltar lá. Dissolverá o conselho ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente desde logo nomeará perito e formulará questões, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Chegamos ao questionário, pessoal. Então, o que é o questionário? Acabou os debates acabaram, não há mais nenhuma dúvida, então vamos ao julgamento propriamente dito. E o julgamento consiste em os 7 jurados dizerem sim ou não às perguntas que serão feitas. Então, os jurados receberão 2 folhas, uma folha com um nome sim, com a palavra sim, uma outra folha com a palavra não. E eles votam sim ou não. Por isso, cada pergunta precisa ser clara, não pode conter ambiguidade, não pode conter contradição. Por isso que o juiz-presidente formula o questionário de acordo com as regras que nós vamos ver aqui a seguir. Essas questões são apresentadas às partes e o advogado e o Ministério Público podem questionar, podem dizer, meritíssimo, essa questão, não, esse quesito aí não está muito claro, ele está ambíguo, ele está contraditório, refutar. E se o juiz mesmo assim insistir, eles podem fazer anotar em ata essa discordância. Então, tudo, vamos agora prestar atenção a essa fase dos questionários, né? O conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada uma delas possa ser respondida com suficiente clareza, apenas com um sim ou não, e fique clara qual é a compreensão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Vamos ver a ordem, pessoal. Muito importante isso. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem. Então, vamos lá. Primeiro, quanto à materialidade do fato. Ou seja, houve uma pessoa morta, assassinada, ela morreu mesmo. Então, a primeira questão, ela morreu. Então, há um homicídio aqui, há um infanticídio aqui, houve um induzimento, instigação ao suicídio? Sim, houve. Houve aborto? Sim, houve. Então, materialidade do fato. Depois, a segunda pergunta diz respeito à autoria ou participação. Bem, vocês disseram que sim, uma pessoa morreu. Quem está sendo acusado de ter assassinado essa pessoa é Antônio. Vocês reconhecem que Antônio, Antônio participou dessa morte, deu causa a essa morte? Veja, é autoria. É autoria. Não há aqui a intenção de condenar, é reconhecer a autoria. Agora sim, em terceiro lugar, se o acusado deve ser absolvido. Então, responde sim ou não quanto à absolvição. Porque foram apresentadas teses que inocentavam o acusado. Por exemplo, se você está com a tese de legítima defesa, se a tua tese é de legítima defesa, você não está negando a autoria. Não está negando a materialidade, não está negando a autoria. O que você está dizendo é que o meu cliente, de fato, tirou a vida da vítima, contudo, ele tirou a vida da vítima em legítima defesa. Se ele tirou a vida da vítima em legítima defesa, e o artigo 23 do Código Penal diz que não comete crime quem age em legítima defesa, a resposta à terceira questão é que ele deve ser absolvido. Então, o jurado deve responder com a palavra sim. E aí, primeiro, se ele diz não à pergunta sobre a materialidade do fato, acabou o julgamento.
Se ele diz não à pergunta da autoria ou participação, acabou o julgamento. Ou se ele diz sim à terceira pergunta, o acusado deve ser absolvido, se ele disser sim, acabou o julgamento. A terceira pergunta é aquela que dá um frio na espinha, né? O advogado está lá na expectativa de que eles digam sim. Se eles disserem sim, acabou o julgamento. Beleza. Agora, em quarto lugar, se existe causa de diminuição da pena alegada pela defesa. Estamos aqui na dimensão do homicídio privilegiado, né? Causa de diminuição da pena, em essência, é um homicídio privilegiado. Alguém poderia ler o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal? Alguém poderia pegar aí o Código Penal para ler para a gente? Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Enquanto alguém está achando aí, eu queria perguntar, tá claro agora? Melhorou a conexão aqui desse lugar onde eu estou? E aí, pessoal, alguém está pegando aí o código para ler? Eu peguei aqui, professor. Por favor, lê para a gente. É 121, parágrafo 1º, né? Do Código Penal, é. Certo. Artigo 121, matar alguém. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, Priscila, veja o que está acontecendo aí. A defesa argumentou que o agente estava sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima ou estava movido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral. Valor social é quando a conduta da vítima atingiu a sociedade como um todo, e o agente foi para vingar a sociedade. O relevante valor moral é quando o próprio agente foi vítima da ação daquela pessoa que foi morta ou se tentou matar, e aí ele teria um relevante valor moral. Eu gosto de dar o exemplo da questão do estupro. Se a vítima era um estuprador e havia estuprado já 5 mulheres da cidade, o cara vai lá e mata esse estuprador, então ele está movido por motivo de relevante valor social. Mas se ele matou uma pessoa que estuprou a sua própria filha, então ele está em relevante valor moral, porque é dele, a moral dele foi atacada. E na primeira hipótese, toda a sociedade. Então vejam, aqui tem uma causa de diminuição. Então a quarta pergunta, a primeira foi sobre a materialidade, a segunda sobre a autoria, a terceira sobre se o réu deveria ser ou não absolvido, a quarta pergunta é sobre causas de diminuição da pena alegadas pela defesa. Então, se o Conselho reconhecer, o homicídio será privilegiado. O homicídio pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, né? É o que a gente chama de homicídio híbrido, que é tanto privilegiado, ele é privilegiado pelos motivos e qualificado pelo modo ou pelas circunstâncias ou pelo meio, né, em que ele foi praticado. Por exemplo, um indivíduo que matou movido por relevante valor moral, mas matou de emboscada a vítima, então ele cometeu um homicídio qualificado pelo modo e privilegiado pelo motivo. Então, isso é possível. Mas as qualificadoras virão na quinta pergunta, no quinto grupo de questões a serem respondidas no questionário. Então, vamos lá. Então, já vimos se existe circunstância, já vimos a diminuição. Agora, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento. As discussões sobre qualificadora e causa de aumento virão depois. E como eu já expliquei a vocês, não há contradição entre o homicídio ser privilegiado e qualificado simultaneamente. O que não pode é ele ser
privilegiado pelo motivo e qualificado pelo motivo também. Eu não posso dizer que foi relevante valor social e que o motivo foi torpe. Então, isso é incompatível. As duas coisas não podem subsistir, né? Estarem juntas. Muito bem. Então, a gente já entendeu a ordem aqui. Primeiro vem materialidade, depois autoria, depois se deve ser ou não absolvido, depois causa de diminuição, depois qualificadoras e causa de aumento. Muito bem. A resposta negativa de 3 jurados, a gente vai ter sempre essa figura, né? Se a gente chegar a 4 jurados, então mais de 3 é 4, não pode ser. Não, se a gente chegar à votação de 4 jurados, a gente para a contagem dos votos. Por que a gente para a contagem dos votos depois de chegar a mais de 3, chegar a 4? 4 votando do mesmo jeito. Porque aí já se formou a maioria, ainda que os outros 3 votos sejam contrários, não vai mudar. Então já se formou a maioria. Então, Martô, é necessário ler todos os votos? Não. Só será necessário ler todos os votos se ficar empatado até o final. E aí o desempate é no final. Lembra, pessoal, um jurado não tem o direito de abster-se de votar. Também um juiz, qualquer juiz, também não pode abster-se de votar. Os juízes, inclusive os jurados, não têm direito ao non-licet. Eu não sei como decidir. Se você, a essa altura, não sabe como decidir porque está na dúvida, então há um princípio regente, in dubio pro réu. Agora, na segunda fase do tribunal do júri, in dubio pro réu. Não sei como decidir, não sei de fato o que aconteceu. Não sabe? Se não sabe, a decisão deve ser aquela que mais favorece o réu. Muito bem. Há alguma dúvida até aqui, pessoal? Há alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Beleza. Muito bem. Então, se chegarmos a 3 jurados, a gente pode parar a votação. Inclusive para garantir o sigilo das votações. Porque, na hipótese de todos votarem do mesmo jeito, perdeu-se o sigilo, né? Então, se formos abrir os 7 votos e os 7 votos absolveram o réu, acabou o sigilo das votações, que é um dos princípios lá na Constituição do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, o jurado absolve o acusado. Então, a pergunta, né? O jurado absolve o acusado. Aí a gente viu causa de diminuição alegada pela defesa, circunstâncias qualificadoras, tal, beleza. Sustentar a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este de competência do tribunal do júri, o juiz formulará o quesito acerca desta questão para ser respondido após o segundo quesito. O segundo quesito foi sobre a autoria. Ora, gente, a questão aqui é a seguinte, vejam bem. Uma das coisas que o jurado tem que responder é o seguinte, porque uma das teses, ele tinha a intenção de tirar a vida da vítima? Porque se ele não tinha a intenção de tirar a vida da vítima, nem assumiu o risco de fazê-lo, então o crime passa a ser lesão corporal seguida de morte. Então, essa é uma pergunta fundamental. Essa é uma pergunta fundamental. Ela virá logo depois da autoria. Porque depois de fixada a autoria, foi ele o autor? Foi. Então, a gente quer saber o seguinte. Ele tinha a intenção, porque isso só vai aparecer, essa pergunta só vai aparecer se houver a tese da defesa, se a alegação da defesa for de que ele não tinha a intenção de tirar a vida da vítima. Se ele não tinha a intenção, mas mesmo assim tinha a intenção de lesioná-la, então a gente está na esfera da lesão corporal seguida de morte. E essa desclassificação retira a competência do tribunal do júri. Então vamos lá entender como é que vai acontecer se isto se der. Imagine que a defesa alegou que o réu agiu, na verdade, com a intenção, o dolo dele era o dolo de lesão corporal. E os jurados concordam com isso. Os jurados dizem, sim, ele tinha a intenção de tirar a vida da vítima? Não. Disseram mais de 3, disseram não tinha a intenção de tirar a vida da vítima. Diante dessa resposta, o que deve fazer o juiz-presidente? Dissolver o conselho, dispensá-los e julgar ele mesmo
a lesão corporal seguida de morte. Deu para entender? Sim ou não? Porque não faz sentido mandar os autos agora para o juiz da vara. Não faz mais sentido isso. Ó, chegamos a essa altura, ele já foi submetido à primeira fase do júri, à segunda fase do júri, e o júri concluiu que ele não tinha intenção, saiu da esfera do conselho de sentença. O conselho de sentença discute homicídio, não é mais homicídio. O conselho desclassificou o crime para outro de fora da esfera da competência do tribunal do júri. Então, o que é que deve fazer o juiz-presidente? Dissolve o conselho de sentença, manda todo mundo para casa e ele continua com o advogado e com o Ministério Público o julgamento, prolatando ali mesmo a sentença do crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do artigo 129 do Código Penal. E aí, Priscila, você ia fazer uma pergunta? Eu vi que você liberou o microfone aí, depois voltou a... Mas você ia fazer uma pergunta? Não, só ia falar que tinha entendido. Ah, tá bom. Agora, a desclassificação, meus amigos, pode se dar para um crime ainda da competência do tribunal do júri. A desclassificação pode se dar para um crime ainda na competência do tribunal do júri. Vou dar um exemplo a vocês. A gente tem lá o artigo 123 do Código Penal, que é o infanticídio. Então, o infanticídio, diz o Código, que é quando a mãe, a mulher, né, em estado puerperal, tira a vida do seu próprio filho durante o parto ou logo após o parto, não é? Então, isso é infanticídio, quando a mãe tira a vida do seu próprio filho em estado puerperal durante o parto ou logo após o parto. Ora, esse crime é de competência do tribunal do júri. Mas o conselho de sentença pode ter dito: ei, não, ela não estava mais em estado puerperal. Se ela não estava mais em estado puerperal, se a conclusão, o Ministério Público argumentou que ela não estava em estado puerperal. E aí vai ser perguntado isso ao conselho de sentença. Não estava em estado puerperal? Não estava em estado puerperal. E aí pronto. Aí continua o julgamento, porque passaríamos para homicídio. E homicídio é crime de competência do tribunal do júri. Mas aí nós teríamos a situação da reformatio libelli, né? Da mudança da acusação. A acusação para de ser de infanticídio, passa para ser homicídio, e aí há toda a necessidade de reformulação. A sentença não acontecerá na hora, porque o Ministério Público terá que reformular a acusação e daí a gente vai continuar. Então, bora ver isso, como é que o Código fala sobre cada uma dessas situações. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar de ata. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Não havendo dúvidas a ser esclarecido, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala secreta, à sala especial, a fim de ser procedida a votação. Em Recife, existe essa sala secreta. Nas cidades do interior, acontece assim, como está no parágrafo 1º. Na falta da sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire. Então, nos tribunais do interior, é feito assim, as pessoas saem do local do tribunal e o julgamento continua, tá certo? Muito bem. O juiz-presidente advertirá as partes que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco para que não se veja do outro lado o que é que o cara está votando, né? E facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 a palavra não. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Então, o meirinho passa 2 vezes. A primeira vez ele recolhe os votos que serão contados pelo juiz. Entrega ao juiz aquela sacolinha, aquela urna.
Depois, ele passa uma segunda vez recolhendo os votos que foram descartados, tá certo? O juiz lê os votos que foram válidos e depois devolve todas as cédulas para que se continue a votação. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre o termo de votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. As decisões do tribunal do júri serão tomadas por maioria de votos, ou seja, 4 votos. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas. Se pela resposta dada a um dos quesitos o presidente verificar que ficam prejudicadas as seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação. Por exemplo, não é ele o autor. A segunda pergunta foi, ele foi dizendo ao jurado dizendo, não é ele o autor. Então está prejudicada toda a discussão posterior, vai ser dispensado o conselho. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, aí a dosimetria da pena, pessoal, a dosimetria da pena, fixará a pena base consideradas as circunstâncias. Depois, B, pena base leva em consideração o artigo 59 do Código Penal, são as circunstâncias judiciais. B, as circunstâncias agravantes que estão nos artigos 61 e 62 e as atenuantes, artigos 65 e 66 do Código Penal. Imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri. Observará as disposições do artigo 387, que fala sobre a sentença. E aí diz o seguinte, aqui, pessoal, ai meu pai, é aqui a novidade, hein? Pacote anticrimes, olha ele aqui, ó. Pacote anticrimes. Novidade aqui, quero conversar com vocês sobre isso. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. Pessoal, era assim que a lei estabelecia até dezembro de 2019. Como é que era? O indivíduo foi condenado. O indivíduo foi condenado pelo conselho de sentença. Na segunda fase do tribunal do júri, o indivíduo foi condenado. Se ele já estava preso, a prisão era preventiva. Então, se estão presentes os motivos da prisão preventiva, ele continua preso. Beleza. Se ele estava solto, não sobrevieram novos motivos para que agora o juiz decrete a prisão preventiva. Então, toda prisão era preventiva. Então, ótimo. Agora, continua sendo assim. Então, ele só será preso se estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva. Então, Martor, qual é a novidade? A novidade é a seguinte, meus amigos. Essa novidade é de lascar. Vejam agora. Ou, no caso de condenado a uma pena igual a superior a 15 anos de reclusão, o indivíduo foi condenado a 15 anos de reclusão ou mais, determinará o quê? Olha bem, olha a expressão que aparece pela primeira vez agora no Código de Processo Penal, execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Esses recursos não terão efeito suspensivo. Esses recursos não terão efeito suspensivo. O que é que está estabelecido agora? O indivíduo vai ser preso. E essa prisão não é prisão preventiva, é prisão para cumprir a pena, é o cumprimento provisório da pena. Vocês acompanharam toda aquela discussão que tivemos no ano passado sobre, lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade da execução provisória da pena. Sim ou não? Acompanharam esse debate? Quem lembra em que termos acontecia o debate? Quem lembra lá? Qual era a discussão no Supremo Tribunal
que levou, inclusive, à soltura do ex-presidente Lula? Qual era a discussão? Que ninguém pode ser condenado antes do trânsito julgado, né? Não, não é que ninguém possa Final ser de tudo. condenado. Ninguém pode ser preso. Pode ser preso, é isso. Ele está condenado, mas ainda está recorrendo. Então, Isso. porque a culpa não era constituída. E qual era o entendimento do Supremo Tribunal Federal antes que autorizou a prisão de Lula? Que poderia ser preso em segunda instância. A partir do trânsito em julgado na Segunda instância. instância, sim ou não? Sim. Então, a situação era a seguinte, veja como é que era o entendimento do STF. O indivíduo era condenado na primeira instância, recorria à segunda instância, a decisão condenatória era mantida na segunda instância, a partir daí poderia acontecer a prisão, ok? Se o Tribunal de Justiça, na segunda instância, entendesse que era o caso de prisão, expediria um mandado de prisão e o cara ia preso. E ele continuava recorrendo para o STJ, para o STF. Agora, meus amigos, me digam uma coisa. O tribunal do júri é tribunal de que instância? Primeira, segunda, terceira? Que instância é o tribunal do júri? Primeira. Muito bem, Priscila. Nós temos agora, veja em que absurdo nós nos metemos, minha amiga. Nós temos cumprimento provisório da pena depois de condenação em primeira instância. O Supremo Tribunal Federal disse que não era possível com condenação mantida na segunda instância. Mas agora nós estamos autorizando a prisão depois de condenado na primeira instância. Ou seja, a primeira instância, ele recorreu, quis discutir o julgamento perante o Tribunal de Justiça, mas não. Já começa a cumprir pena. Eu quero ouvir a opinião dos senhores. Quero ouvir a opinião dos senhores. O que é que tem a me dizer? Jefferson, você está por aí, meu amigo? O que é que você tem a dizer aí sobre isso? Professor, Diga lá, minha amiga. eu agora fiquei assustada, porque a discussão todinha era da segunda instância, né? Uhum. Sempre discutiam se era possível ou não na segunda instância. E agora o senhor diz que já foi na primeira instância, eu nem tinha ouvido falar isso. Eu não disse não, mulher. Quem disse foi o código. Olha aqui, ó. Entendi. Olha o código aqui. Ou, no caso de condenação, a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, terminará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso. Sou eu não, quem está dizendo é o código. Entendi. É o pacote anticrime Professor, do dia 24 de dezembro de 2019. Diga lá. eu pendo um pouco para o lado do Ministério Público. Então, Sim. eu sou um pouquinho mais a favor de condenação mesmo. Certo. E aí, nesse caso, como é um crime doloso contra a vida e uma pena superior a 15 anos, eu creio que a periculosidade do agente, ela permite realmente esse cumprimento da pena enquanto está recorrendo. Eu acho uma coisa boa, assim. Eu acho justo Tá também. errado. Não. Mas eu Tá acho... bom. Você pode achar justo, mas você acha constitucional? Você acha constitucional? A questão por conta do artigo, né? Por causa do Artigo 5º, né? A questão não é se a gente acha bom ou não. A questão que a gente tem que analisar antes de achar que é bom ou não é se é constitucional ou não. Verdade. É válida. Se a lei é válida. Então, Mas ele foi condenado, só não houve o trânsito julgado, né? não estamos discutindo se há condenação ou não. Mas a Constituição não diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória? Ou seja, você não tem culpa constituída e já tem pena? Porque a Constituição diz que ninguém será considerado culpado
Como é que eu posso ter pena sem culpa? Então, veja, é isso que a gente tem que aprender a raciocinar. Primeiro, a gente não tem que olhar para a lei e pensar se a lei é boa ou ela é ruim. A gente tem que olhar para a lei e perguntar se a lei é válida. Porque se a lei é inconstitucional, ela não é válida. Então, A lei que está errada. não é? Então a gente tem que olhar se a lei é válida ou não é válida. Porque o que é que inspirou o pacote anticrimes, pessoal? O que inspirou o pacote anticrimes, e ele era muito pior do que ele é agora, ele já é muito, muito ruim, mas o projeto do ministro Sérgio Moro ainda era muito pior. Porque me diga uma coisa, Priscila, você que tem essa tendência aí para o Ministério Público. Qual é o resultado na prática de o tempo máximo de prisão não ser mais de 30 anos, mais de 40 anos? Porque o pacote anticrimes mudou. Não é mais 30 anos, ou seja, a pessoa depois de cumprir 30 anos, ela era colocada em liberdade, independentemente do tanto de crimes que ela tivesse, do tanto de pena que ela tivesse tido. Agora são Mudou? 40 anos. Hein? 40 anos. Não Agora sabia. são 40 anos. Na prática, o que é que isso muda? Vai haver menos crimes, as pessoas vão pensar assim, caramba, não vou mais cometer crime, porque se eu cometer crime, eu não vou mais passar no máximo 30 anos, agora eu vou passar 40 anos. Então, vou mudar a minha vida. Parei com a vida do crime. Você acha que vai acontecer isso? Não. Não vai, né? Então, sabe qual é o único resultado prático disso? Aumentar a superlotação. Isso. Mais gente na cadeia. Ou seja, mais gente por mais tempo na cadeia. Ou seja, é Isso. fã punitivista, quer mais gente na cadeia. E, como você sabe, a leitura do atual presidente é quanto pior for a situação da cadeia, melhor. Né? Quanto pior for a cadeia, melhor. Que a única coisa boa que existe no Maranhão são as cadeias do Maranhão, que não prestam. As cadeias do Brasil. Essa é uma declaração que ele fez. Quer dizer, pessoal, então entendam. Veja, e havia outras coisas. Por exemplo, havia a legítima defesa presumida do servidor público. Legítima defesa presumida do servidor público, do agente público de polícia. Sabe como é que era a legítima defesa presumida? Jefferson, você tem uma pergunta? Levantou a mão? Diga lá, meu amigo. Tenho sim, Marco. Nesse cenário, quando ele dá a possibilidade da primeira instância, estaria infringindo ou colocando na inércia a questão do duplo grau de jurisdição, porque é como se ele unificasse a decisão no primeiro momento, na primeira instância. Então, isso aí estaria contraditório o duplo grau de jurisdição? Excelente pergunta, Jefferson. Excelente pergunta. Mas a resposta é não. Não, porque o fato do indivíduo começar a cumprir a pena depois de condenado na primeira instância não significa que não haja duplo grau de jurisdição. Não está se impedindo que o indivíduo apele ao Tribunal de Justiça. O que está se impedindo é que essa apelação tenha, como tem em regra, efeito suspensivo, ou seja, não permitir a prisão do indivíduo. A apelação à segunda instância, quando o réu for condenado a pena superior a 15 anos, não terá efeito suspensivo. Ou seja, e inclusive, Priscila, o que para mim é muito grave, né, é que há a expressão de uma coisa que para mim é incompatível. Na verdade, eu filosoficamente eu não entendo. Se é pena, não pode ser provisória, porque o que é provisória é a prisão. A pena é definitiva. Não pode ser, não existe pena e provisório. O que é provisório não pode ser pena. O que é pena é provisório. É uma questão filosófica. Se é pena, não é provisória. Então, imagine, Priscila, eu pego a sua mão, não, eu não, deixa a sua mãe fazer isso. Você andou trelando, que eu sei. Aí a sua mãe pega a sua mão e dá uma palmada. Ora, essa palmada é pena. Ela é provisória, porque se eu entender que você não merecia, amanhã eu faço o quê? Ela não volta, né? A palmada não volta. Então, como é que pode ser pena
Se é pena, perceba, se é pena, é um castigo que eu estou dando a alguém. Pena é um castigo que eu estou dando a alguém. E como é que esse castigo pode ser provisório? A prisão pode ser provisória. A prisão pode ser provisória. Porque a prisão tem por objetivo garantir o processo. Mas aqui não há nenhum objetivo de garantia do processo. Estamos falando de pena, ou seja, o indivíduo já foi condenado e começa a cumprir pena. A pena nunca pode ser provisória. Ela não pode ser provisória porque ela não pode ser desfeita. Ah, não, mas o cara pode ser indenizado depois. Ah, tá. Quanto é que paga? 3 anos do cara lá na cadeia. Então, não fere o duplo grau de jurisdição, Jefferson, porque a possibilidade de apelar ainda existe. O que fere é o princípio da presunção da inocência. Isso é que está ferido aí, o princípio da presunção da inocência. Então, se gramaticalmente viesse a execução provisória da prisão após a sentença do Tribunal do Júri, seria compreensível. Não, a forma correta seria prisão provisória. Prisão provisória. Entendi. Mas a prisão provisória já tem. Se ele tiver os requisitos, né? Se o quê? Se ele cumprir os requisitos para a prisão provisória, já se mantém a prisão provisória. Se mantém. Aí a pergunta que poderia ser feita era a seguinte: professor, deixa de fazer confusão por besteira, porque na prática qual é a diferença se o cara é preso provisório ou se ele está cumprindo pena provisória? Para mim, a questão é de um princípio. A norma precisa respeitar a Constituição. Então, só se justifica a prisão. Eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês sabem que a pena para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Perceba, Priscila, que 15 anos não é uma pena muito grande, não. Porque a pena mínima que o juiz tinha para dar era 12. Entendeu? Então, 12 para 15. Não é? Porque, veja só, a maioria, 99% dos homicídios vão ser qualificados, homicídios qualificados. Por quê? Porque o artigo 121, parágrafo 2º, cobre todas as hipóteses. Então, se o cara matar a pessoa com explosivo, asfixia, veneno, se matou de tal modo que impediu a defesa da vítima, se foi emboscada, traição, motivo torpe, são tantas as hipóteses do parágrafo 2º do artigo 121 que 99% dos homicídios são colocados como homicídio qualificado. Se é assim, a pena mínima é de 12 anos. Para o cara pegar 15 é brincadeira, entendeu? É rapidinho pegar 15. Porque a mínima é 12 e a máxima é 30 anos. Então, se ele tiver, por exemplo, se ele já for reincidente porque ele cometeu um crime de estelionato antes, transitou em julgado o crime de estelionato, ele é reincidente, já vai pegar 15 anos. Então, o que não significa que o cara seja uma pessoa extremamente perigosa. Então, inclusive, poderia ser um crime passional. Ele matou a mulher dele. Ou matou o marido e tal. Um crime passional. O que, obviamente, apresenta que o cara não é um perigo. Você não anda matando o marido dos outros. Né? Matou... Esse cara vai pegar 15 anos, já vai cumprir a prisão logo. Já vai começar preso. A brincadeira ali. Então, é isso. Ou seja, a vontade é mais gente na cadeia. Não cadeias melhores. Isso não importa se isso desestimulará, porque, veja, mais uma vez, isso diminui a criminalidade? Não. Essa mudança tem algum efeito? Você acha que alguém que vai decidir se mata ou não mata vai pensar, não vou matar porque a apelação no tribunal do júri não tem mais caráter suspensivo. Parei. Fiquei sabendo disso, desisti de matar. Claro que não. Então, o único efeito prático do pacote de crimes é a superlotação. O professor ficou mudo. Eu fiquei mudo? Então, Agora voltou. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Então, pessoal, nós estamos aí diante dessas novidades que a gente tem que refletir sobre elas. Sabe?
É porque o Supremo Tribunal Federal ele não está funcionando a essa altura, mas eu não tenho dúvida que essa norma será objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta, a velha ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, porque a norma é inconstitucional e é manifestamente contrária ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. E você sabe que uma regra de norma de lei ordinária não pode se contrapor à norma constitucional. Então, se é para mudar alguma... Porque, veja, o Congresso Nacional não tem poderes para mudar a Constituição, porque é cláusula pétrea, e essa mudança seria restritiva de direitos. Então, estamos diante de uma crassa inconstitucionalidade. E eu entendo vocês, que vocês têm esse sentimento, mas a pessoa tem muita impunidade no Brasil, tem muita impunidade. Gente, tem muita impunidade no Brasil, mas a gente precisa de normas que respeitem a lei. A gente não pode punir as pessoas por infringirem a lei, infringindo a lei. Ontem eu recebi um vídeo, rapaz, de um professor aqui de Recife, discutindo aquela questão daquele senhor que foi preso na Avenida Boa Viagem. Vocês viram esse vídeo, sim ou não? Do senhor preso na Avenida Boa Viagem? Eu vi. E o professor dizia, né, no vídeo, o professor dizia que era um absurdo o governador ou o prefeito produzir uma norma determinando a prisão de quem andasse pela rua, restringindo o direito de ir e vir. Aí ele diz, portanto, como essa prisão, essa lei, ela é ilegal, então o indivíduo não estaria cometendo o crime de desobediência ao se recusar a sair dali, porque o crime de desobediência estabelece claramente que é a desobediência à ordem lícita. E aí, essa é a discussão que se estabeleceu. Jefferson, você está com a mão levantada ou ainda é daquela outra vez? Da última vez, Bartô. Então tá bom. O que é a opinião de vocês aí, pessoal? O que é que vocês acham da situação que nós estamos vivendo? Pode prender, não pode prender? É abuso de autoridade, não é abuso de autoridade? Qual é a leitura que vocês fazem? É uma questão que eu fiquei com muita dúvida também, professor, porque eu estava assistindo um programa de São Paulo e o desembargador de São Paulo falando justamente sobre a constitucionalidade desses decretos de não poder ir, tá privando o direito de ir e vir, né? E aí eu fiquei com muita dúvida em relação a isso, justamente por estarmos num estado de calamidade e essa questão da doença mesmo, que aí eles alegam que seria o crime de contágio, né? Mesmo que a pessoa não esteja doente. Mas aí eu fiquei com muita dúvida. Eu realmente não sei se não seria errado. Eu acredito que não houve tipificação. Eu acredito que não houve tipificação do crime, porque se nós estamos num período de calamidade e existem dois princípios aí de precaução e prevenção, eu acredito que ali ele estava aparentemente fazendo sua atividade física, que é um dos motivadores ao combate. Eu acredito também que houve excesso da postura do cidadão perante os policiais, né? Que ele se exaltou, praticamente desrespeitou a autoridade, como se fosse um ataque direto aos policiais, mas acredito que não precisaria do uso da força e tampouco da prisão, né? Só mais questão de ser orientativo, ou seja, orientar que estamos passando por um período de isolamento e todos devem respeitar e que se dirigisse depois do seu exercício, dirigisse à sua residência. Eu acredito que isso aí seria muito mais satisfatório para todo mundo, tanto para o Estado quanto para o cidadão que se encontrou lá naquela situação. Mas acho que faltou razoabilidade
do Estado. Mas a questão é a seguinte, o cara queria andar no calçadão de todo jeito. Os policiais disseram andar no calçadão e ele só não quer saber, eu vou andar no calçadão. E aí? Os policiais deveriam... Ele não ouviu os policiais deveriam deixá-lo andar no calçadão para não ir e vir dele ou impedi-lo com o uso da força? Aí esse é o grande problema, porque a gente nem tem policial treinado para conduzir uma situação dessa, ser um tipo de mediador, conciliador nessas questões. O treinamento do que os policiais têm, como eu tive na época que eu fui, de ser ostensivo, ou seja, de qualquer desacato ser utilizado como uma afronta. Então, diariamente, a tensão é no nível máximo dos policiais. Então, ali, acho que realmente tem que conhecer os dois lados da moeda. Bora dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar uma olhada em algumas coisas que eu acho que são elucidativas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos falar primeiro sobre essa questão do direito de ir e vir. O artigo 5º, no inciso 15, diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, olha o que diz, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, ir e vir, o direito de locomoção, ele está limitado pela lei. Então, os governadores e os prefeitos, eles interditaram, em face da situação que nós estamos vivendo, de calamidade, não é? De saúde pública, né? Uma calamidade decretada pelo governo, também mantida pelos governos estaduais e municipais. Então, a interdição dos equipamentos se deu em decorrência disso. E aí, o que é que aconteceu, companheiros? O que aconteceu é que aquele indivíduo que estava querendo usar o equipamento interditado, o equipamento interditado para o bem da saúde pública. Porque se ele passa por ali, se ele continua andando ali, então qualquer um poderia andar. Então não adianta a ordem de interdição se você não tiver o poder para impedir que o outro ande. Quer dizer, não adianta você proibir se você não pode impor a proibição. Então, ao fazer questão, ao usar aquele equipamento, sabendo que aquele equipamento estava interditado, ele cometeu o crime de infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, ele estava cometendo esse crime. Ele estava em flagrante delito deste crime. Mas depois ele cometeu ainda esse crime que é o de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Porque os policiais pediram para ele sair dali e ele disse, não, saio. Então, ele havia cometido o crime de infração de medida sanitária, 268, e agora o de desobediência, porque a ordem do funcionário público era que ele saísse e ele se nega a sair. Nessa situação, ele se encontra em flagrante delito. E qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes, olha o que eu coloquei em destaque aqui, deverão, quer dizer, os policiais tinham a obrigação de prender, não é a faculdade de prender, mas a obrigação de prender quem esteja encontrado em flagrante delito. E ele estava no artigo 302, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal. Ele cometeu as duas infrações penais. A infração prevista no 268 e a do 330. Então, prendê-lo em flagrante era o dever dos policiais naquele contexto. A gente pode achar que foi exagerado e tal, mas, é assim, se você não tem poder de impor a regra, você é melhor não fazê-la. Se o Estado não tiver poder de impor a regra de limitação, de interdição de determinados ambientes, o que adianta fazer? Não, por isso é que a gente tem o direito penal como última ratio, como a última razão. Então, veja, o cara estava com a camisa do Bolsonaro. Ou seja, ele estava com uma postura ostensiva
de confrontação à autoridade do governador e do prefeito. Aquilo ali não pode ser analisado separadamente do ambiente político em que estamos vivendo. Então, ele queria confrontar a autoridade do governador e do prefeito e mostrar que aquela ordem não valeria de nada para ele. Ora, que sentido faz o prefeito interditar se ele não tem o poder de dar efetividade à decisão dele, impedindo que qualquer pessoa utilize aquilo ali? Então, essa é a lógica toda do processo. Mas, escuto vocês, o que é que vocês acham? Eu concordo, porque ele só foi preso, mesmo colocado algema nele, quando ele pegou o celular do policial, que eu vi o vídeo. E aí começou a afrontar mais ainda, né? E foi aí que eles, porque como o Jefferson falou, eles orientaram, pediram, não vá pro lado de lá, que tá proibido, não pode fazer isso, isso, isso. E ele foi afrontando, até que a hora ele colocou a mão, né? Eu acho certo, o policial pode ter sido com violência? Pode, mas o que o cidadão fez não foi correto. Mas pergunto a você, se o policial tivesse pego a algema e disse, por favor, o senhor pode me dar a mão? Não ia dar, não ia dar. Não. Então eu não vi, sinceramente, eu não vi nenhum excesso da polícia ali. Não vi. Excesso excesso da polícia é aquele outro caso, parece que em Minas Gerais, o cara que pega dentro do estabelecimento, ele é obrigado a fechar o estabelecimento e sai algemado dali. Ali é um excesso, né? Então não há necessidade do uso de algema se o indivíduo está entregue. Agora, aquele cara não estava, ele afrontava, então ele foi detido. É o que, Jefferson, esse é o caso de estrito cumprimento do dever legal. Um cara poderia se machucar, mas esse ato que machuca aquele indivíduo se dá no estrito cumprimento do dever legal. Então, os policiais tinham um dever legal de praticar aquela intervenção ali. Concordo. E tinha que ser qualquer um. Se ele estava com a camisa do Bolsonaro ou não, né, poderia ter sido outra coisa. Mas por isso, como o senhor disse, do afrontamento dele, eu acho que ele foi além. Não, mas na verdade eu fiz referência à camisa do Bolsonaro só para que a gente pudesse entender que esse comportamento dele está dentro de uma leitura mais ampla. Sim. A leitura de confrontação entre o grupo dos bolsonaristas e os governadores e prefeitos. Sim, eles têm visões contrárias. Não é não? Então, eles estão em polos opostos politicamente. Verdade. Então, aquela atitude, se o cara passa ali, imagina alguém filmando, aí os policiais, não, vou sim, aí o cara vai. No outro dia, a praia está cheia de gente. Aí vai todo mundo, né? Claro, você não tem mais autoridade para... É isso, gente. É por isso que a mesma lei que estabelece a regra dá poderes para punir aqueles que senão a regra não tem sentido. Senão a minha dúvida era só... Como é? Minha dúvida era só em relação à questão da norma infraconstitucional e a norma constitucional. Mas como o senhor falou, aquela parte no artigo 5º, né? Que a liberdade ela é nos termos da lei. Exatamente. Isso. Ou seja, a lei fixa qual é a possibilidade de entrar e sair. Entende? De ir e vir. O ir e vir é nos termos da lei. Veja só, se o equipamento... Vamos pensar vamos pensar no Parque da Jaqueira. Ora, o Parque da Jaqueira não é um equipamento municipal? É um equipamento municipal, ou seja, é patrimônio público? É patrimônio público, mas é administrado por quem? Pelo município. O município que administra o parque pode interditá-lo? Interditar para manutenção, interditar para saúde pública, interditar por qualquer motivo? Pode, ele tem poder de administração. Ele é que administra o bem público. Agora, se ele interdita por qualquer que seja o motivo e as pessoas podem entrar ainda assim, que sentido tem o poder de interdição? Esvazia-se em seu significado, não é? Mas vamos deixar essas questões de lado, e vamos voltar para a gente terminar o Tribunal do Júri. Mas eu acho que mesmo fugindo um pouco do nosso assunto,
se eu estivesse em sala de aula com vocês, eu iria abordar essas questões, porque a gente não pode deixar que as questões da atualidade elas passem sem a gente dar um parecer, né? Sem que nós levemos isso para a academia. E é isso que eu estava dizendo, Priscila, que a gente tem que isso é a coisa mais difícil que existe, né? Que é separar o nosso convencimento pessoal acerca do que é bom e adequado da leitura técnico-legal, né? Do que é legal ou não é legal, ou seja, a norma é válida ou não é válida, ela é constitucional ou não é constitucional. Porque para que uma norma ela possa ser dotada de validade, ela tem que ser produzida pela autoridade competente e em consonância com as leis superiores a ela, né? Então, é o que a gente vai chamar de validade formal objetiva e validade formal subjetiva. A validade formal subjetiva é ter sido produzida pela autoridade competente. Aí não há dúvida, é o Congresso Nacional que tem o poder para fazer isso, foi o Congresso Nacional que fez. Então, validade formal subjetiva, fica aí, ok. A validade formal objetiva é que essa norma ela está em consonância com as normas superiores, né? E aí, inclusive, a validade material. A validade material. Ela foi produzida, a validade formal objetiva ela foi produzida de acordo? Foi. E a validade material? O que ela diz está em consonância com o que as normas superiores dizem? Não. Então, ela está viciada. E o vício é vício material. A gente precisa, então, entender esses termos técnicos, né, que a gente aprendeu lá em Introdução ao Estudo do Direito, talvez Teoria Geral do Direito, Teoria Geral do Processo. Eu ainda vou ver se agora em julho eu produzo um curso inteiro de Teoria Geral do Direito e do Processo. E disponibilizo aí no YouTube um curso inteiro de Teoria Geral do Direito, que aborda todas as questões do que é norma, como é que a norma ela é produzida, aí discute essa questão de validade, os 4 planos, né? O plano da existência, o plano da validade, o plano da vigência e o plano da eficácia da norma, e todas as implicações para o direito e para o processo. Vamos ver, são projetos, eu não sei se vou querer me meter nessas coisas. Bora lá. Vamos voltar aqui ao velho código. Vamos voltar aqui ao código. Muito bem. Então, no caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado. A gente estava naquela discussão que é a novidade da lei 13.964, que é, como vocês sabem, o chamado pacote anticrimes. No caso de absolvição, mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. Revogará as medidas restritivas. Imporá, se for o caso, medida de segurança cabível. Parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ou seja, não seria do tribunal do júri, é aquela desclassificação do homicídio para lesão corporal, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir a sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante de nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto no artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais. Então, quem julgará é o juiz presidente. Ele poderá até permitir que haja transação penal entre o Ministério Público e o indivíduo, porque se foi para lesão corporal e não foi lesão, caberia, mas aquela lesão corporal poderia a suspensão condicional do processo, se fosse o caso, porque a pena mínima seria igual ou inferior a 1 ano. Beleza, vamos lá. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal, aplicando-se do que couber o disposto do parágrafo 1º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas. Olha aqui a segurança, olha o passo para trás em relação àquilo. O presidente poderá, excepcionalmente, ou seja, em regra ele tem que mandar prender. Mas excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1º do caput desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal
ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Ou seja, quando é que haveria uma revisão da condenação neste caso, né? Se a decisão do jurado está manifestamente contrária à prova dos autos. Ok. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo, ou seja, o cara sai preso mesmo. A defesa apelou, mas o cara sai preso. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório, levanta questão substancial que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Aqui vem detalhes das atas, né, que tem que contribuir na ata, a atribuição do presidente do tribunal do júri, o que cabe a ele fazer. Muito bem, e aqui... Pessoal, então é isso. Nós vimos essa questão. O que é que foi posto ali? Foi posto aqui, na apelação, você pode já pedir que o relator determine a suspensão, o efeito suspensivo daquela apelação, pondo em liberdade o réu que foi condenado a uma pena superior a 15 anos. E o relator, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, ele irá determinar a soltura e estabelecerá o alvará de soltura se ele perceber que há, de fato, razões que podem levar o tribunal a anular o julgamento. Eu queria mostrar a vocês o que é que trata as possibilidades dos recursos no tribunal do júri. Então, vamos dar uma olhada aqui. A questão dos recursos no tribunal do júri. O recurso de apelação está previsto no artigo 593. Deixa eu ver. 590. Apelação. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Aí, inciso 3º, das decisões do tribunal do júri. Quando? A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, se a decisão do juiz presidente, ou seja, na hora que ele foi fazer a dosimetria da pena, ele contrariou a lei ou fixou uma pena quando, na verdade, a decisão dos jurados era outra, então caberá apelação. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Agora, aqui é que está a questão toda. Ó. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Porque, como veremos, neste caso, se isso ocorrer, o Tribunal de Justiça, acatando essa possibilidade, anulará o julgamento para submeter o réu a novo julgamento. E por que ele anula e não absolve o cara? Por causa da Constituição, artigo 5º, inciso 38, que estabelece que o veredito do Tribunal do Júri ele é soberano, ele não pode ser mudado pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça pode até anular o julgamento, mas alterar a decisão dos jurados, isso ele não pode fazer. Então, aqui a gente tem o seguinte, se a apelação se fundar no inciso 3º desse artigo, o tribunal adquém, no caso o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Na prática, fica aquele julgamento anulado.
Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda a apelação. Então, vamos entender, para a gente terminar o nosso estudo sobre o Tribunal do Júri, que há dois tipos de sentença. Há dois tipos de sentença. A decisão dos jurados, a decisão dos jurados não pode ser mudada pelo juiz ad quem. Mas a decisão do juiz presidente, que levou em consideração a decisão dos jurados, essa pode ser mudada pelo juiz ad quem. Então, isso pode acontecer. E se isso acontecer, o Tribunal de Justiça reformula a sentença. Por isso, a pena pode diminuir de 15 anos. Por isso, é uma das hipóteses do efeito suspensivo, é se houver possibilidade da pena reduzir de 15 anos. Mas, se a apelação se funda na ideia de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, aí a possibilidade é de anulação do julgamento, e aí todo o processo começa de novo. Né? Aquele julgamento todo não terá tido qualquer importância, né? Porque, mas essa apelação, esse novo julgamento só pode acontecer uma vez. Uma vez. Muito bem, meus amigos, dúvidas em relação ao procedimento do Tribunal do Júri? Alguma dúvida? Joyce, fale aí para eu ouvir sua voz. Rayane, diga aí alguma coisa, se está tudo bem. Se... Oi, professor, tudo certo. Que bom, que bom, que bom. Rayane, e você, minha amiga, você está aí, ou é só seu nome que consta aí dessa telinha aí? Beleza, pessoal, muito bem. Daqui nós vamos para onde? Nós vamos estudar outros procedimentos especiais. Eu quero estudar 4 procedimentos com vocês. 4 procedimentos com vocês. Primeiro é o procedimento em relação aos funcionários públicos. Em segundo lugar, o procedimento em relação à lei de drogas. A lei de drogas. Em terceiro lugar, nós vamos ver a questão do crime, do combate ao crime organizado, algumas regras para o procedimento nestes casos. E a Lei Maria da Penha, que não tem um procedimento próprio da Lei Maria da Penha, mas existem algumas impossibilidades que, além da Maria da Penha, por exemplo, né? A gente vai analisar isso quando estivermos tendo aquela aula sobre procedimentos especiais. Alguém gostaria de sugerir algum outro procedimento? Porque existem vários, eu estou tentando escolher os mais importantes. Seria o funcionário público, lei de drogas, lei de combate ao crime organizado e Maria da Penha. Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, vamos vocês, em relação às atividades, vocês conseguiram mandar as atividades, o trabalho? Eu ia até perguntar ao senhor se já tinha iniciado a correção. Já comecei, estou praticamente terminando. Antes de sexta-feira, as notas estarão no sistema. Certo. Eu acho que todo mundo enviou, professor. Que legal. Então, não esqueçam de mandar com ambiguidade para o meu e-mail e para o portal também. Eu enviei para o e-mail, para o portal. Aí eu alterei uma coisinha, acho que na questão... Não lembro qual foi a questão. A questão que falava... Eu acho que foi a 5ª questão, que falava sobre transação penal, que eu errei uma palavrinha. Botei pena mínima de 2 anos, até 2 anos, mas era máxima. Aí eu mudei, mas enviei só para o e-mail. Não mandei para o portal novamente. Ok. Eu vou corrigir, vou mandar as provas corrigidas de volta para vocês. Eu vou lançar a nota, que aí vocês têm a oportunidade de fazer, como é que chama? Sei lá, aquela coisa de você verificar o que errou, o que acertou, discutir, né? Essa revisão da prova e tal. Aí o senhor vai mandar por portal ou por e-mail? Eu vou mandar por e-mail. Tá.
Não, porque eu acho bom isso, porque às vezes, ontem mesmo a professora já corrigiu, já colocou a nota, e a gente fica sempre na dúvida no que errou, porque a gente não tem mais a prova em mãos. Pois é, por isso mesmo. Por isso que eu vou colocar a nota no portal e mandar a prova corrigida, dizendo... Eu devo colocar um parágrafozinho ali só, dizendo... Mas eu acho bom essa observação, professor, que a gente tem como verificar o erro e aprender, né? Eu acho importante também isso. E aí, por aí, vou mandar por e-mail de volta a prova. Ok. Pessoal, tenho 2 avisos para dar que eu acho que são importantes. Sábado agora, das 8 da manhã ao meio-dia, eu vou fazer aquela revisão para a OAB. Aquela revisão para a OAB de penal e processo penal. Então, eu devo resolver questões dos últimos exames da OAB. Então, a gente vai estar com a jornada lá de penal e processo penal. Não sei se têm alguma inscrição, se vocês foram avisados disso ou não, estão participando, como é que é? Isabela avisou e ela fez um grupo. Aí os representantes mandaram o link desse grupo para todas as turmas, para quem tiver interessado em entrar. É a oficina da OAB, né, da faculdade. Isso. Aí provavelmente ela vai enviar o link da aula por lá, pelo grupo. Entendi. Então, isso é sábado agora. E, além disso, eu vou fazer uma aula especial, que eu devo divulgar para vocês, que é uma aula extra sobre o pacote anticrimes e o seu impacto nas 3 dimensões, que é de Código Penal, Código de Processo Penal e Lei das Execuções Penais. Então, vamos ver quais os impactos do pacote anticrimes no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei das Execuções Penais. E, além disso, ver o que é que está em vigor e o que é que não está em vigor, porque parte do pacote anticrimes teve a sua eficácia suspensa. Vocês souberam disso, né? O senhor chegou a falar. Então, Jefferson, tem que mandar por e-mail também, cara. Tem que mandar por e-mail, não é só pelo portal. Não. Que aí, de repente, eu vou lá para o e-mail, confiro pelo e-mail. Então, manda para os 2 para evitar que a gente tenha a redundância, né? Fazer o princípio aí da redundância. Eu gravei um vídeo essa semana passada sobre essa questão do Covid-19. Então, eu também... Não sei se eu passei o link para vocês. Passei ou não? Passou, o senhor postou no grupo. Passei lá, exatamente. Então, em relação ao Covid-19, então, é isso aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalozinho e aí a gente volta daqui a pouco para encarar os procedimentos especiais. O que acham? A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco para os procedimentos especiais? Ou vamos deixar para a semana que vem? Por mim, voltaria, mas não sei o resto do pessoal. Por mim, eu deixava semana que vem. Eu estou tentando fazer prova ainda para entregar. Ainda estão entregando provas, né? Sim. Joyce, como é que você está aí, Joyce? Você conseguiu? Rayane, me diga aí. Entregou tudo que tinha que fazer? Jefferson? Eu também. Estou fazendo prova também. Ainda? Ainda tem direito ambiental para entregar. Certo. Então tá bom. Então vamos deixar para a semana que vem, a gente faz uma aula só sobre os procedimentos especiais. Tá certo. Bom, Obrigada, a professor. todos aí. Até mais, gente. Tchau. Até mais, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais. Um abraço.